mais belos hinos e poesias, por escritos em tribulação, e do céu as findas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Você pode glorificar a Deus. Nós somos bem-aventurados. Nós temos a esperança, a alegria no nosso coração, porque Deus, Ele nos amou e provou tudo isso através da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui simplesmente para alegrar e agradecer a Ele por tudo que Ele já fez por nós. De pé, vamos ler a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, abra o Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, este texto que, assim como nós cantamos a primeira estrofe desta canção, trata o sermão do Senhor Jesus, o sermão da montanha, falando das beatitudes ou das bem-aventuranças. Diz o texto assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração para Ele nessa noite. Peço que todos que têm condições, que dobre o seu joelho neste momento. Só aqueles que estão impedidos por questão de saúde, ou por estar com a criança de colo, mas os demais vamos todos nos curvar diante do nosso Deus. E vamos abrir o nosso coração para render a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. E vamos também entregar tudo nas mãos dEle nessa noite. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus eterno, Senhor nosso, em quem nós confiamos e entregamos a nossa vida. Nós escolhemos servir ao Senhor. E esta foi a melhor escolha, ó Pai, que nós fizemos. Meu Deus,
quando nós abrimos o nosso coração para entregar a nossa vida a Ti, nós recebemos algo, ó Pai querido, que nunca tínhamos experimentado e conhecido. A paz, Senhor, entrou no nosso coração, a alegria penetrou a nossa alma, a esperança, ó Pai, encheu o nosso ser. Meu Deus, o nosso olhar mudou, a nossa vida mudou, a nossa mente mudou, nós fomos transformados pelo poder do Senhor que opera em nossas vidas. Meu Deus, e hoje nós estamos aqui com alegria no nosso coração. Entramos, ó Pai, dentro deste templo, dentro desta casa de culto, dentro deste lugar, ó Pai, de louvor e adoração, para, ó Deus querido, prestar ao Senhor o louvor que o Senhor merece, render a Ti, ó Pai, a nossa gratidão, render ao Senhor, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E dizemos, bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Adorado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus fiel e o Deus verdadeiro, que nunca desiste de nós, que sempre esteve ao nosso lado e continua ao nosso lado para nos ajudar. Meu Deus, quando nós nos colocamos em posição como esta, pela oração, seja de joelhos, seja em pé, seja, ó Pai querido, a posição que estejamos, mas se estivermos com o coração aberto, com a nossa mente ligada ao Senhor, ao trono da graça, o Senhor nos ouve, o Senhor nos entende, e muito melhor, ó Pai, é que o Senhor nos atende. O Senhor, ó Pai querido, tem ouvido o clamor da igreja do Senhor, que ao longo da história, desde o início de sua existência, tem feito a diferença e tem conquistado grandes bênçãos e grandes vitórias através da oração, através do clamor, através da intercessão, através da súplica. Como a igreja do Senhor está aqui nessa noite, e quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos postamos diante do Senhor, ó Pai, reverentemente e com fé no nosso coração, meu Deus, com inteireza de alma, com sinceridade diante do Senhor, com propósito definido, com objetivo definido, o Senhor, ó Pai querido, ouve o clamor da igreja, e o Senhor envia anjos para nos ajudar, o Senhor envia respostas para cada um de nós. O Senhor, ó Pai querido, nos dá, ó Deus, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós esperamos, meu Deus. E como igreja do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, abrindo o nosso coração, não simplesmente a nossa boca, para, Senhor, verbalizar palavras, mas abrindo o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser diante do Senhor e adorando ao Senhor, ó Pai, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, ó Pai, e dizendo a Ti, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é e continuará sendo o Deus único em quem nós confiamos, acreditamos e servimos. Meu Deus, nós sabemos e reconhecemos que enquanto estivermos firmados no Senhor, na rocha que é o Senhor, nós permaneceremos de pé. Nós, ó Pai querido, alcançaremos e desfrutaremos, ó Pai, de bênçãos, vitórias e conquistas. Foi assim, ó Pai, com a nação de Israel. Pela palavra do Senhor nós conhecemos e nós acreditamos naquilo que ela diz. Senhor, e quando o seu povo esteve se humilhando, servindo ao Senhor, e se humilhando na presença do Senhor, o Senhor sempre esteve ao lado deles, dando a eles as bênçãos, dando a eles as vitórias que eles precisavam. Meu Deus, e não é diferente conosco, nós sabemos assim. Quando nós nos voltamos para Ti e buscamos a face do Senhor, meu Deus, e nos humilhamos e nos quebrantamos, ó Pai, diante do Senhor, o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. Meu Deus, a igreja do Senhor aqui no Brasil, Senhor, não pode, ó Pai, esquecer
nós não podemos, ó Pai, Senhor, abandonar, Senhor Jesus, e desprezar esta arma tão poderosa que é a oração. Senhor, este meio tão maravilhoso e tão especial que o Senhor, ó Pai querido, nos deu para expressarmos, comunicarmos com o Senhor, ó Pai, falarmos com o Senhor, ó Deus, e sermos ouvidos pelo Senhor. Meu Deus, mas que o Senhor possa levantar a igreja aqui no Brasil, a igreja do Senhor aqui nesta terra, para continuar, ó Deus querido, usando esta arma infalível e poderosa, a arma da oração. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, que o Senhor tenha compaixão, ó Pai querido, de nós que aqui estamos. Meu Deus, os dias têm sido maus, meu Pai, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos, ó Pai querido, para o cenário econômico, político, ó Pai, social, meu Deus, nós não vemos, ó Pai querido, a esperança alguma, mas quando nós voltamos para o Senhor e clamamos ao Senhor e olhamos para o Senhor, nós, ó Pai querido, encontramos com a esperança, porque sabemos que só o Senhor, ó Pai, pode mudar o rumo das situações, pode transformar, ó Pai querido, as situações adversas em momentos de bênçãos e de vitórias. Mas, meu Deus, usa o que for preciso e necessário para poder nos ensinar, para poder nos moldar, ó Pai, para fazer-nos entender, ó Deus querido, que precisamos estar na Tua presença. Talvez, ó Pai, tudo aquilo que temos enfrentado, talvez tudo aquilo, ó Pai, que temos, Senhor, meu Deus, visto acontecer, é um meio que o Senhor tem proporcionado para que a igreja acorde e se volte para o Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, nessa noite, como a Tua igreja, para clamar ao Senhor, para suplicar ao Senhor a misericórdia em favor da Tua igreja aqui nesta nação, em favor, ó Pai querido, do povo desta terra, Senhor, dos líderes desta nação, seja no âmbito, ó Pai querido, dos municípios, dos estados ou da federação, ó Pai, que o Senhor possa levantar, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, que temam ao Senhor, que tenham responsabilidade, que tenham, ó Pai querido, temor, que tenham honestidade, ó Pai, que tenham caráter, para que possam, ó Deus querido, administrar esta nação, meu Deus, com responsabilidade, e o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado, meu Deus, sobre essa terra, meu Deus, e que todos possam ver que a mão do Senhor está sobre nós, e que enquanto estiver a igreja do Senhor aqui, o Senhor continuará cuidando de nós, dessa terra e deste povo, meu Deus e meu Pai. Nós clamamos a Ti também em favor, ó Deus, da liderança ou das lideranças da nossa igreja aqui nesta nação. O Ministério de Madureira, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e todas as demais denominações que foram criadas e fundadas pelo Senhor, mas em especial nós clamamos em favor, ó Pai querido, do nosso ministério e da nossa liderança. Meu Deus, visita o bispo, ó Pai Manuel Ferreira, visita, ó Pai querido, o bispo Samuel Ferreira, todos os membros, ó Pai, da mesa da convenção do nosso país, Senhor meu Deus, visita os teus filhos, dê a eles capacidade, dê a eles sabedoria, dê a eles, ó Pai querido, a orientação e o discernimento que eles precisam para fazerem a obra do Senhor. Visita, ó Pai querido, Bispo Oídes José do Carmo, o nosso presidente, ó Pai, da convenção deste estado, juntamente com os demais membros da mesa diretora, os príncipes que o Senhor escolheu para estarem cuidando, Senhor, desta obra aqui no nosso estado. Dê a eles, ó Pai querido, a capacidade, dê a eles a visão, a direção, ó Pai, e sempre o temor, para que possa cuidar da obra do Senhor, reconhecendo sempre a Tua vontade, o Teu querer, os Teus propósitos, sensíveis à voz do Senhor. Meu Deus, em especial também nós queremos pedir a bênção do Senhor em favor do nosso líder aqui da igreja local, o Campo de Séries, o nosso pastor presidente, pastor Valdeci. Meu Deus, o Senhor tem levantado o Teu filho de uma forma muito especial.
meu Deus, com uma graça, com uma unção, ó Pai, e com uma direção, ó Deus querido, Senhor, que tem chamado a nossa atenção e que tem sido um exemplo para todos nós. Como somos gratos ao Senhor pela vida do teu servo, e só temos que pedir a ti que o Senhor continue com ele, Senhor, renovando sempre as suas forças, renovando a sua saúde, ó Pai, dando a ele a cada dia mais e mais este temor, essa sabedoria por tua palavra, para que possa, ó Pai querido, nos ensinar, nos orientar, nos dirigir, nos arrebanhar, ó Pai, e nos conduzir enquanto ele estiver sobre nós, sobre a nossa direção. E o desejo é que ele esteja, ó Pai querido, nos apresentando ao Senhor, que possamos subir todos juntos no arrebatamento da igreja, estarmos encontrando com o Senhor nas nuvens, e estarmos ali no céu todos juntos, adorando ao Senhor para todos sempre. Mas enquanto estivermos aqui, continue com o teu servo, continue conosco, ó Pai, continue com os demais membros da diretoria dessa igreja, pastor Valdivino, demais vice-presidentes, Senhor, secretários, tesoureiros, comissão fiscal, todos os membros da diretoria dessa igreja que precisam da bênção do Senhor, que precisamos, ó Pai querido, da direção do Senhor. Meu Deus, abençoe a toda a liderança de departamento. Nós agradecemos, ó Pai querido, porque nós estamos finalizando o ano de 2017. Muitas vitórias o Senhor nos deu, e o Senhor usou, ó Pai, a cada um dos líderes destes departamentos, ó Pai, da nossa igreja, para estarem trabalhando, empenhados para o crescimento, ó Pai, a realização da tua obra aqui na igreja em Séries, e pedimos que o Senhor renove a força de cada um dos teus filhos, para que eles continuem, ó Pai, ao serviço da tua obra, à disposição da tua obra, para fazerem a obra do Senhor, meu Deus, e participando do crescimento dela. Mas nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles, cada membro desta igreja, ó Pai, Senhor, que puderam participar, cooperar com a obra do Senhor durante esse ano. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, possa recompensar a cada um que doou, ó Pai, querido, um pouco do seu tempo, que doou, ó Pai, o seu talento, ou o talento que o Senhor deu a cada um deles para o serviço da obra do Senhor, que nos ajudaram, ó Pai, durante esse ano. Aqueles, ó Pai, querido, que estiveram negligentes, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa acordá-los, e se o Senhor permitirmos entrarmos pelo ano de 2018, Senhor, meu Deus, e desfrutarmos de todo ele aqui, que o Senhor possa, ó Pai querido, dar uma segunda oportunidade, e que o Senhor possa despertar a cada um destes, e a todos nós, para que possamos fazer ainda mais a obra do Senhor, trabalharmos para Ti, porque a hora, ó Pai querido, se aproxima, meu Deus, e precisamos trabalhar para o Senhor, meu Deus, e não podemos nos apresentar diante do Senhor, ó Pai, como servos infiéis, mas precisamos, ó Pai querido, apresentar o fruto do nosso trabalho, meu Deus, e sermos reconhecidos e sermos aceitos diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa continuar conosco, meu Deus, abençoando as programações deste final de ano, os trabalhos da igreja, as reuniões, as confraternizações. No dia 20 estaremos reunidos com a liderança do campo de Séries, naquele dia de confraternização, meu Deus, e pedimos que o Senhor esteja conosco, usando o nosso pastor presidente para nos abençoar com uma palavra, usando, ó Pai querido, a nossa pastora para abençoar as irmãs, meu Deus, usando, ó Pai querido, a todos que ali estarão para obtermos ali um dia de comunhão na presença do Senhor, e possamos desfrutar, ó Pai, dessa paz, dessa harmonia, dessa confraternização, deste momento de comunhão, e o nome do Senhor será glorificado. Meu Deus, pedimos também em favor da vigília da virada, um momento marcante para a nossa igreja, para todos nós que cremos em Ti. Não passamos este dia, ó Pai, festejando com os amigos, Senhor, não passamos esse dia, ó Pai, em deleites a nossa carne, mas reservamos, ó Pai, este período dessa noite, da virada, para estarmos na presença do Senhor, adorando a Ti, louvando a Ti, exaltando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas grandes bênçãos e vitórias alcançadas
no ano que se finda, meu Deus, e queremos que o Senhor aqui esteja conosco, para tocar em nossas vidas, para nos abençoar, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, alegrando, e que possa ser um momento, ó Pai, de muita alegria e muita comunhão com o Senhor, que a presença do Senhor seja real entre nós, e que possamos, ó Pai, celebrar esta vitória, participarmos das ceias juntos, meu Deus, confraternizarmos após a virada do ano de 2017 para o ano 2018, e alegrarmos a presença do Senhor, ó Pai, e recebermos o próximo ano diante do Senhor, ó Pai, aguardando o Senhor e as bênçãos do Senhor. Meu Deus, continue conosco, ó Pai, abençoando as nossas vidas. Meu Pai, fala conosco nessa noite. Usa o teu servo, o anjo da igreja, para nos abençoar, ó Deus querido, mais uma vez, uma porção da tua palavra, com a aplicação dessa palavra em nossos corações, que ela possa entrar como espada, ó Pai, de dois gumes, penetrar, ó Pai querido, em nossa alma, meu Deus, ao nosso coração, e que ela possa gerar vida, gerar mudança, meu Deus, gerar crescimento, porque é disso que nós precisamos. Fala comigo, ó Deus, fala conosco, ó Pai, eu preciso te ouvir aqui nessa noite. Meu Deus, abençoe a todos que aqui estão, e abençoe, ó Pai querido, aqueles que não puderam estar aqui. Senhor, visita eles onde eles estão. Se estão enfermos, ó Pai, cura eles. Senhor, se estão enfrentando problemas, ajude eles a vencer. Meu Deus, e se estão, ó Pai querido, frios na fé, aqueça eles, ó Pai, desperta eles e traga-os para a tua presença, para que possamos, como igreja do Senhor, estarmos diante de ti, adorando ao Senhor como estamos aqui nesta noite, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor e sentindo a presença do Senhor como sentimos aqui neste lugar. Meu Deus, depois de tudo aquilo que falamos com o Senhor, depois, ó Pai querido, de abrirmos o nosso coração, de falarmos com o Senhor nestes minutos de oração, eu quero finalizar este momento te agradecendo, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por este momento, agradecendo por nos ouvir, ó Pai, e já te agradecendo também, ó Deus, por nos responder, porque eu sei que o Senhor tem resposta para cada um de nós, que oramos, ó Pai, e falamos com o Senhor. Continue conosco, ó Pai, continue conosco, ó Deus, nos despertando, nos avivando e nos alegrando, ó Pai, em todos os momentos, e continuamos aguardando o toque da trombeta para podermos encontrar com o Senhor, ó Pai, e estarmos com o Senhor para todo sempre. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, e isso nós fazemos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Fomos ouvidos nessa noite pelo nosso Deus, e eu tenho certeza que Ele vai nos responder. Amém? Que você continue exercitando a sua fé. E vamos aproveitando esses últimos dias deste ano que está se findando, para agradecermos a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa é a razão da nossa alegria. Nós não alegramos na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, não. Mas nós alegramos por aquilo que Ele já fez por nós. Nós não alegramos por aquilo que Ele nos deu materialmente, não. Mas nós alegramos por aquilo que Ele nos deu, a bênção maior, que foi a nossa salvação. Já foi conquistada para mim e para você. Agora só nos resta firmar nessa fé e continuarmos sempre louvando, adorando e agradecendo ao nosso Deus. Ele fez muito por nós durante esse ano e vai continuar fazendo. Então agradeça ao Senhor e Ele continuará nos abençoando e nos atendendo sempre. Meus queridos, vamos agora louvar ao Senhor, adorar a Ele, a nossa oferta. E eu já peço aos irmãos, os oficiais da igreja, para adentrarem ao templo, estar fazendo essa coleta nesta hora. A todos os irmãos que sentiram no coração que Deus falou com você para ofertar nessa noite, que você possa fazer neste momento adorando, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por tanto que Ele tem feito por você e também participando da obra do Senhor e do culto através da oferta.
Este momento é parte também importante do culto, porque é um ato de louvor, é um ato de adoração. Não é simplesmente para atender o nosso pedido, a nossa voz, não. Mas é um momento pessoal, seu com Deus. Deus vendo o seu coração, conhecendo a sua liberalidade, a sua vontade de contribuir, de ofertar. Aí Deus vai recebendo, né? E vai recebendo e respondendo também com mais alegria no seu coração. Quando a gente oferta com alegria, a gente sente mais alegria ainda por ter a oportunidade de participar da obra do Senhor. Então nós queremos agradecer a todos que ofertaram, que participaram deste momento do culto. Nós queremos já fazer agora a separação das classes, as crianças, os adolescentes podem estar dirigindo a sala de vocês. Muito cuidado, sem correr, mesmo que a calçada ali é apropriada, para firmar um pouquinho mais os pés, mas não facilita não. Porque se chegar a cair também, ela vai machucar mais um pouco. Então vá com calma e desfrute ali o culto junto com seus coleguinhas, junto com a professora que já os aguarda ali. Nós queremos também dar boas-vindas a você que porventura nos visita nessa noite, está conosco. Nos alegramos por sua vida, por sua presença e pedimos ao Pai que continue te abençoando. Só podemos dizer para você que você é sempre bem-vindo a essa casa. Louvamos a Deus pela vida do irmão Marildo, da irmã Zelita, família que estiveram de viagem, né? Semana e voltaram em paz. Deus abençoe. Feliz por recebê-los aqui novamente. São bem-vindos. Todos nós somos bem-vindos em o nome de Jesus. Meus queridos, convidar a todos, antes de devolver aqui o microfone ao nosso pastor, convidar a todos para participarem das programações da igreja nessa semana, amanhã, quarta-feira, às 19h30, reunião de oração, aqui no nosso templo. Venha participar conosco, em especial os irmãos da Clínica da Alma, do Culto da Vitória, mas nós gostaríamos de te ver também, você irmão, que não faz parte de uma dessas equipes, mas que precisa, e todos nós precisamos orar, né, e precisamos de um momento como esse. Venha estar conosco amanhã às 19h30, tá bom? É um período que não é muito extenso, mas é muito importante para as nossas vidas. Então venha estar conosco amanhã às 19h30. Na quinta-feira, das 8 às 18 horas, o atendimento da Clínica da Alma e sequenciando aí o culto da Vitória às 19h30. Sexta-feira nós teremos reunião de oração nos setores Central, a Sorriso, Bela Vista e também lá no Milton Ferreira às 19h30. Participe lá destes pontos mais próximos da sua casa. Sábado das 8 às 10, consagração. A liderança da CIB convida toda a igreja para estar participando da consagração sábado, que vai acontecer lá no setor Sorriso. Esteja lá e seja abençoado. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha todos estar aqui, nós estaremos desfrutando de um momento muito especial na presença do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor por essa parte e voltar a ele, então, o microfone neste momento. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje fomos abençoados, agraciados por essa chuva, né? Mas a chuva acaba tirando muita gente da igreja, no templo. Mas graças a Deus que os irmãos vieram e estamos felizes pela presença de vocês aqui. Serão abençoados, nós seremos abençoados, porque rompemos aí com essa chuva, né? Esse temporal, e aqui estamos. Deus se agrada quando nós nos esforçamos para estar na presença dele. Então, louvado seja o Senhor. Nós vamos estudar a palavra. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, o verso 35, apenas esse versículo.
Estaremos falando de um assunto muito importante e que tem sido esquecido por nós. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui, não é por falta de mensagem que nós estaremos falando novamente sobre esse assunto. E também não é repetir mensagem, porque esse assunto é muito amplo, é muito vasto. Às vezes a gente fala o mesmo tema, mas com conteúdos diferentes. Então, às vezes você vai pensar, o pastor já falou demais sobre isso. Mas sempre, se você analisar e recordar aí, a gente falou muito sobre isso, mas nunca fala a mesma coisa, né? O mesmo assunto assim, né? Repetido. Mas é o mesmo tema com colocações diferentes e com conteúdos diferentes. Eu quero falar com os irmãos sobre a oração. De modo geral, a igreja tem deixado de orar. Era uma prática constante, era uma prática comum da igreja. Mas com o passar dos anos, a igreja tem perdido esta prática e quando convida as pessoas para a oração, é uma minoria que atende, que vem. E isso não é só entre nós, de modo geral, mas o Espírito Santo está nos chamando a atenção para voltarmos a essa prática, porque essa prática ela é fundamental nas nossas vidas. Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Aqui nós temos esse texto falando da prática da oração por Jesus. Esse texto e muitos outros, estaremos depois citando, nos mostra o quanto Jesus orava. Ele sempre praticou a oração. Ele nunca descuidou da oração. Todo o seu ministério foi regado na oração. Quase todas as decisões de Jesus foram tomadas na oração. Na escolha dos discípulos, no momento ali da sua agonia no Getsêmani, e em muitos outros momentos da vida de Jesus, ele esteve sempre orando. E sempre quando ele tinha que enfrentar alguma dificuldade, ele antes orava ao Senhor. E nós, então, devemos aprender com Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele não descuidava da oração. E por que nós descuidarmos? Por que ficarmos tão apáticos à oração como estamos nos últimos dias? Precisamos muito mais nesses últimos dias da oração do que em outros momentos, em outra época. Mas nós estamos cada vez mais descuidados em relação a esta prática. A oração, ela fala da comunhão que nós temos com Deus. A oração é comunhão.
Oração é intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora, mais comunhão a gente tem com Deus. Quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com Deus. Então, a oração, ela é comunhão com Deus. A oração, ela é intimidade com Deus. E Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão. E ele orava. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós olhamos para o ministério de Jesus, nós estaremos vendo ele sempre em oração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós o vemos praticando a oração. Era uma prática habitual, era uma prática constante. A Bíblia diz que ele acordava cedo, de manhã. Ele ia para a oração quando ainda estava escuro. Então, era uma prática habitual de Jesus. Ele estava sempre praticando a oração. Levantava cedo, ainda escuro, para orar. Geralmente, ele se afastava das pessoas com que ele estava ministrando e ia para um lugar solitário, ia para um lugar sossegado, para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus. Muitas vezes, Jesus, ele passava a noite toda em oração. Ele passava, às vezes, noites inteiras na presença de Deus. Agora fica aqui uma colocação. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, passou uma grande parte da sua vida terrena orando e encorajando os seus discípulos a orar, isso nos mostra, nos revela que também precisamos dedicar tempo. Precisamos tirar tempo para estar com Deus. Precisamos tirar tempo para estar com Jesus, para falar com Jesus. Ele, como Filho de Deus, sendo o Filho de Deus, ele orou frequentemente, constantemente, habitualmente. Ele praticava diariamente a oração. Então, nós precisamos, como discípulos dele, como servos dele, e tendo ele como Senhor, tendo ele como modelo, tendo ele como o nosso padrão de vida, por que não imitá-lo nessa prática tão importante, nessa prática tão essencial que é a oração? Então, Jesus, ele orava frequentemente. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 14, 23, nós o vemos em oração. Quem pode ler esse texto? Mateus 14, 23. Quando olhamos para Mateus 26, 36, também nós o vemos em oração. Alguém procure Mateus 26, 36. Quando nós olhamos para Marcos 6, 46, o vemos em oração. Alguém localize esse texto. 14, 23. Então veja bem, nesse texto Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. Caindo à tarde, lá estava ele só. 26, 36, Mateus.
Então nós conhecemos a história de Jesus no Getsêmani. Ele estava antevendo a sua crucificação. No momento de muita agonia, ele deixou os seus discípulos e foi a um lugar para orar. Ali ele falava com Deus. Ali ele conversava com Deus. Marcos 6,46. Quem achou? Leia esse texto. Então Jesus, ele orava com frequência. A Bíblia mostra que ele estava sempre em oração. Marcos 6,46, quem achou? Então, veja bem, Jesus foi ao monte para orar. Então, irmãos, era uma prática habitual de Jesus. E muitos outros textos, nós olhamos para o capítulo 17 de João, nós vemos ali a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração linda, maravilhosa. Nessa oração ele orava por nós, que ainda nem existíamos, mas ele já orava por mim, por você. Então, irmãos, era uma prática de Jesus. Ele era intercessor, ele intercedia. Da mesma forma, nós vemos o apóstolo Paulo orando. Ele orava. Romanos 1,9 fala que Paulo orava. Efésios 1,16 também fala que Paulo orava. Isso aqui algumas das referências, mas nós temos várias referências que Paulo orava, buscava Deus. Romanos 1,9, quem achou? Então veja bem. Então veja bem, Paulo, ele fala nesse texto da sua prática em orar. Ele orava sempre. E ele orava incessantemente pelos irmãos. Ele não deixava de orar. Nas suas orações, ele apresentava os irmãos. Ele intercedia pelos irmãos. Efésios 1,16. Não cesso de dar graças, né, a Deus por vós, lembrando sempre, né, de vocês nas minhas orações. Então, Paulo, ele também era um homem de oração. Ele orava, ele praticava a oração. E temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e que obtiveram respostas das suas orações. Homens como Josué. A Bíblia diz que ele orou e o sol parou por quase um dia. Temos a Bíblia nos mostra que Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Ele clamou a Deus e o mar se abriu. Então, muitas pessoas na Bíblia oraram e obtiveram respostas das suas orações. Ana orou e Deus lhe deu um filho, né? Então, irmãos, são muitos exemplos de pessoas que oraram. Elias orou, Deus mandou fogo dos céus. Então, irmãos, são exemplos de pessoas que oraram e receberam respostas para as suas orações. Deus, ele espera. Deus quer, deseja que nós, os crentes, tenhamos comunhão com ele. Isso é, realizando através das orações. Então, nós temos comunhão com Deus através da oração. Porque uma das definições de oração é falar com Deus, é conversar com Deus. E conversando com Deus, nós temos comunhão com Ele.
temos intimidade com Ele. Então nós devemos orar sempre. E uma das razões por que nós devemos orar sempre é porque a nossa batalha, ela não é carnal, e sim espiritual. Paulo diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, uma das razões por que devemos estar orando, e orando sempre, é porque a nossa luta, a nossa batalha, ela não é carnal. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa guerra. E uma das armas para guerrearmos nesta batalha é a oração. A oração é uma arma poderosa. E através dela, nós conseguimos vencer as ciladas de Satanás, os obstáculos que o diabo coloca. Nós conseguimos vencer as batalhas, as dificuldades, os problemas. Então, a nossa luta, nossa batalha não é carnal. Nossa batalha, ela é espiritual. Existem muitas ações malignas que são direcionadas contra nós. O diabo quer ver a nossa derrota. O diabo quer ver a nossa destruição. Ele quer acabar conosco. Mas se nós, meus irmãos, orarmos, se nós mantivermos uma vida de oração, estivermos constantemente na oração, nós somos cobertos com o sangue de Jesus. E o diabo não pode nos destruir, não pode nos derrotar, porque estamos cobertos com o sangue de Jesus. E a oração é esta arma, a oração é essa cobertura que nos dá condições para vencermos os obstáculos, vencermos as ciladas de Satanás. Então, irmãos, nossa luta não é contra carne, nossa luta não é contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes deste mundo, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nós não estamos vendo. Mas, irmãos, existem milhares e milhares de demônios. Principados são príncipes colocados por Satanás em regiões, em cidades, em estados, em bairros, em lugares. Então são príncipes satânicos que são colocados para liderar uma legião de demônios que estão a serviço destes príncipes. Porque o reino das trevas ele é organizado. O reino das trevas tem hierarquia. Então, principados, potestades, são anjos das trevas que têm poderes dados por Satanás, para poder, então, interferir nos destinos de uma nação, nos destinos de uma cidade, nos destinos de um povo.
Então, são essas potestades que são colocadas por Satanás para poder interferir, para atrapalhar. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós temos que, nessa batalha, usarmos essa arma. Porque esta arma, ela é poderosa para penetrar essas hostes. Essa arma, ela é poderosa para penetrar a esta legião satânica. E quando a oração é feita com fervor, essa oração ela sobe como um foguete até a presença de Deus. Não há demônio que possa impedir, atrapalhar essas orações. Tentaram impedir as orações de Daniel, mas a palavra de Deus diz que o anjo Gabriel veio. Quando ele colocou o joelho em terra para orar, foi ouvida a sua oração, mas foi impedida, as suas orações foram impedidas, mas eu vim para te trazer a resposta, para te trazer a bênção. Então, quando nós oramos, meus irmãos, Deus manda anjos. Deus manda anjos poderosos para pegar a minha oração, a sua oração, e levar até a presença de Deus. A oração, ela é poderosa. Glória a Jesus. A oração, irmãos, ela é importante. Ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque quando nós oramos, nós passamos a conhecer Deus. Quer conhecer Deus? Ore. Quanto mais você ora, mais você conhece o Deus que você serve. Tem muita gente que não conhece o Deus que serve porque não ora. Quer ter experiência com Deus? Ore. Quer ter vitória? Ore. Quer ter bênção? Ore. Quer ver aquele problema resolvido? Ore. Quer ver aquela enfermidade sendo retirada? Quer a cura daquela enfermidade? Ore. Quer bênção? Ore. A oração ela é poderosa. E quanto mais você ora, mais você conhece Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer sempre. Hoje, e em outra coisa, irmãos, nós só teremos o conhecimento pleno de Deus na eternidade. Mas nós podemos conhecer Deus aqui na terra, através das nossas orações. É interessante, irmãos, que Deus nos conhece. À medida que a gente conhece Deus, Ele também passa a nos conhecer. Tem aquela passagem bíblica daqueles camaradas que quiseram expulsar aquele demônio lá, né? E disseram lá, em nome do Jesus que Paulo prega. Mas o que foi que os demônios falaram? Tanto, irmãos, Deus nos conhece, como os demônios também. Né? Senhor Paulo, eu conheço. E vocês? E vocês? Aqueles demônios conheciam quem era Paulo. Por que eles conheciam Paulo? Porque sabia que Paulo tinha intimidade com Deus. Tinha comunhão com Deus. Ele sabia que Paulo era, portanto, um peso pesado para eles. Era um páreo muito grande. Eles não podiam vencer Paulo, porque Paulo estava na presença do Deus vivo. Paulo conhecia Deus. Paulo tinha intimidade com Jesus. Paulo falava com Jesus e Jesus falava com ele. Ele pôde dizer, olha, o que eu recebi do Senhor Jesus foi o que eu vos entreguei. Paulo foi ensinado pessoalmente por Jesus. Então, irmãos, ele tinha intimidade com Jesus, ele conhecia Jesus. Então, irmãos, quer conhecer Jesus? Então ore. Tenha intimidade com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já contei aqui essa experiência, vou repetir. Daquela oração que o pastor João Colenda fez por ocasião da morte do pastor João de Oliveira. Diz o testemunho, o pastor João de Oliveira dá o testemunho depois, que ele estava atravessando o rio da vida para ser recebido por Jesus. Quando a oração do pastor João Colenda foi ouvida nos céus. O pastor João Colenda fez a seguinte oração: Jesus, a esposa precisa do esposo. Os filhos precisam do pai. E a sua igreja precisa do pastor. Devolve a vida do pastor João de Oliveira. O pastor João de Oliveira conta no seu testemunho que naquele momento Jesus mandou ele voltar. Ele quis saber por quê. Não, porque o meu servo, João Colenda, acabou de orar. Acabou de me pedir. E eu não posso deixar de atender ele. Volte. Daqui a um tempo eu te chamo de novo. Veja, irmãos, o valor de uma oração. O valor de uma intimidade com Deus. O valor de quem conhece Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Moisés? Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo tudo, vou fazer de você uma nação. Moisés disse: não. Não, Senhor. Você não vai matar esse povo, não. O que o povo vai dizer? O que os egípcios vão dizer? Se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, Deus não deu conta de levar eles para a terra prometida, não, e matou eles no deserto. Não, Senhor. Não, Senhor, você não vai fazer isso, não. Tá? Senão, o Senhor risca o meu nome do livro aí. Mas não mata esse povo, não. Intimidade com Deus, irmão. Diz a Bíblia que Deus voltou atrás. Deus voltou atrás pela oração de Moisés. Moisés tinha intimidade com Deus. Tinha comunhão com Deus. Não é que Deus arrepende, não. Deus, ele atendeu o pedido de Moisés. Eu vou te atender nisso também. Eu vou continuar com o povo. Eu vou continuar com vocês. Né? Intimidade, irmãos. Então é importante orarmos para conhecermos Deus. Para ter conhecimento de Deus. Deus, ele se revela para aqueles que realmente querem conhecê-lo. Quando nós queremos conhecer Deus, ele tem prazer de se revelar a nós. Ele tem prazer de mostrar quem ele é. Ele tem prazer de fazer algo que nós estamos pedindo para mostrar, não para provar, é para mostrar quem ele é para nós. Então, irmãos, Deus, ele se revela àqueles que realmente querem conhecê-lo. O grande problema de hoje é que as pessoas não têm esse interesse de conhecer Deus, de saber quem ele é, de ter intimidade com ele, de buscar a ele. Então, Deus se revela. Quer ter uma revelação de Deus? Então ore. Converse com ele. Ele vai se revelar a você. Ele vai abrir a cortina. Ele vai se mostrar para você. Moisés queria conhecer Deus. Queria ver Deus. Senhor, o Senhor fala comigo. A gente conversa. A gente tem comunhão. Eu converso com o Senhor conversa comigo. O Senhor me orienta. O Senhor me ensina o que eu tenho que fazer e tal. Eu conheço o Senhor por orar, por estarmos em comunhão, sempre falando com o Senhor. Mas eu quero ver a sua face. Eu quero te conhecer melhor. Deus falou: não, homem nenhum pôde ver a minha face e permanecer vivo. Mas eu vou te atender em parte.
Se coloca aqui nessa rocha. E eu vou passar diante de você a minha glória. E você vai me ver pelas costas. Pelas costas. Irmãos, e assim foi. E isso foi o bastante, foi o suficiente para Moisés, ao descer do monte, ter o rosto resplandecendo. O rosto de Moisés ficou resplandecente, porque viu Deus pelas costas. Tal era o desejo de Moisés, conhecer Deus. Então, irmãos, Deus, Ele quer se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos. Mas, para isso, nós precisamos de orar. Para todos aqueles que estão dispostos a dedicar um tempo, todos aqueles que estão dispostos a separar um tempo para estar na presença de Deus, para buscar o Senhor, então nós temos a seguinte resposta de Deus em Jeremias 29, 12 e 13. A Bíblia diz: então vocês clamarão a mim. Deus falando através de Jeremias. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então, irmãos, é desejo de Deus se revelar a nós. Deus tem prazer de se revelar àqueles que pretende, que quer, que deseja conhecê-lo. E para isso, basta separarmos tempo. Basta dedicarmos tempo. Basta, meus irmãos, tirarmos um bom tempo para buscá-lo. E quando nós fazemos isto, ele então afirma aqui nesse texto: eu ouvirei o clamor de vocês. Eu ouvirei a voz de vocês. Eu terei prazer de atender vocês. Vocês vão me procurar e vão me achar quando fizerem isso de todo o vosso coração. Palavra de Deus. A oração, irmãos, ela tem poder. A oração, ela é poderosa. Temos poder através da oração. Quando oramos, nós temos poder. Por quê, irmãos? Porque a oração é como carregar a nossa bateria espiritual. Veja bem, todos nós temos um celular. E todos os dias nós temos que carregar a bateria dele, não tem? Você não tem como usar o celular se você não carregar a bateria dele. Não é verdade? Então, da mesma forma, é em relação à oração. A oração, ela é como carregar a nossa bateria espiritual. Quando nós oramos, nós estamos carregando a nossa bateria espiritual. E quando a bateria está cheia, quando a bateria está carregada, aí tem energia, tem força. Não é verdade? Então, se você quer ter força, quer ter energia espiritual, você quer ter poder, então ore. A oração te traz esse poder. A oração nos dá esse poder, essa capacidade. Através da oração, nós temos o poder para expulsar demônios. Através da oração, nós temos poder para expulsar enfermidades. Através da oração, nós temos poder, aleluia, diante de Deus, para fazer o impossível. É através da oração. Então, irmãos, a oração é como carregar a nossa bateria espiritual. A oração nos muda. A oração nos muda. Quer ser mudado? Então ore. Pratique a oração. A oração, ela não só muda situações e circunstâncias,
mas ela também muda as nossas vidas. Uma das razões mais importantes para praticarmos a oração e de forma constante é que a oração nos transforma. A oração nos muda. A oração nos quebranta. A oração nos faz estar derretidos na presença de Deus. A oração, ela arranca o orgulho, a soberba, a inveja, arranca tudo que não presta. A oração nos transforma. A oração nos muda. Quer um exemplo? Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele era usurpador. Ele era trapaceiro. Jacó, ele era um espertalhão na vida. Ele enganou o pai. Ele enganou Labão. E ele foi custoso. Ele era custoso. Era um homem que Deus tinha plano na vida dele, mas ele tinha uma vida completamente arruinada espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Jacó, quando resolve voltar para Canaã, e que soube que o seu irmão estava vindo com 400 homens para encontrá-lo, todo mundo sabe que ele saiu da sua terra porque ele tinha passado o seu irmão para trás. Esaú jurou matá-lo. Então ele fugiu, amando da mãe. Agora, irmãos, ele pretende voltar. E quando tem essa notícia, ele ficou com medo. E um medo muito grande. E aí nós percebemos que a oração mudou, transformou Jacó. Porque, por causa daquele medo, ele então decidiu, propôs do coração tirar um tempo para orar. Ele deixou a sua família, deixou todos os seus pertences e atravessou o val do Jaboque e passou uma noite orando. Passou uma noite na presença de Deus. E aquela oração que ele fez, durante toda aquela noite, foi suficiente para Deus mudar a sua história, mudar a sua vida. Diz a Bíblia que quando ele estava orando, veio um ser celestial e lutava com Jacó, e Jacó lutava com ele, e lutou a noite inteira, e lutou. Isso prova, meus irmãos, que a oração de Jacó foi uma oração com a alma, foi uma oração persistente, foi uma oração de guerra, de batalha, de luta. Não foi uma oraçãozinha qualquer, foi uma oração de guerra, de batalha. Era tudo ou nada. Ele estava ali na presença de Deus, Senhor, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Mas eu não consigo mais viver do jeito que eu sou. Eu não posso ficar da maneira que eu estou mais. Eu preciso de algo diferente. E através da oração, Deus transformou Jacó. Deus mudou Jacó. A partir daquele momento, o anjo lhe disse: olha, você não será mais Jacó. O anjo lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Ele teve que confessar. Ele teve que dizer: eu sou usurpador, eu sou trapaceiro, eu sou espertalhão. É isso que eu sou. Então, quando ele confessou, ali já transformado, mudado, então Deus diz: você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, você será Israel. Seu nome é Israel. Aquele dia, a vida de Jacó foi mudada.
Aquele dia a vida de Jacó foi transformada porque ele resolveu tirar um tempo para orar. A oração não só muda situações, não só muda circunstâncias, mas também a oração muda as nossas vidas. A oração nos transforma. Quer ser transformado? Quer ser mudado? Então ore. Pratique a oração. Aleluia. Ele orou a noite toda e sua vida mudou. Seu nome foi mudado de Jacó para Israel e seu destino foi mudado. Se você encontra essa história em Gênesis 32, 24, 28. A oração, irmãos, portanto, ela é a chave. A oração, ela vai nos mudar. A oração nos muda, porque Deus age através da oração. Então a oração, irmãos, quebranta. A oração nos faz derreter na presença de Deus. Quando nós levantamos a oração, nós levantamos diferente. Nós levantamos outra pessoa, porque a oração, na presença de Deus, nós somos confortados, somos consolados, a angústia sai, a tristeza sai, aleluia, a esperança aumenta, a fé aumenta, tudo muda quando nós estamos orando na presença de Deus. Deus responde às orações. A Bíblia diz: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, 7 a 11. Meus irmãos, Deus, Ele nos dá coisas boas. Deus dá coisas boas aos que lhe pedem, aos que lhe buscam. Tiago, ele diz: nada tendes porque não pedis, ou porque pedis mal, ou porque pedis mal. Então, irmãos, Deus responde às orações, mas Deus responde orações. Se você não orar, tem resposta. Deus responde orações. Deus responde às suas orações. Deus responde às nossas orações. Mas temos que orar. Agora, irmãos, não deixa para orar só no momento difícil. Não deixa de orar, não deixa para orar só quando você estiver enfrentando luta, estiver enfrentando problema. Ora nos momentos de bênçãos. Ora nos momentos de alegria. Ora nos momentos que está tudo bem. Porque quando vier a aflição, quando vier a tempestade, quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, e te encontrar praticando a oração, você vai passar mais fácil. Você vai atravessar com mais facilidade, porque você tem a prática da oração. Aleluia! Jesus estará passando com você a luta, o problema. Fica mais difícil se você for orar, quando você vai orar só no momento do problema, no momento da dificuldade. Então é melhor você se prevenir antes. Diz que é melhor prevenir do que remediar, não é? É um dizer. Então, irmãos, quando a Bíblia nos ensina e nos incentiva a orar, ela está nos ensinando a nos prevenir. Porque os dias são maus. As dificuldades vão surgir, vão aparecer. Então, se você estiver na prática da oração, quando surgir, você vai ter condição de atravessar isso com mais facilidade. Tudo fica mais fácil. Então, irmãos, Deus dá a quem lhe pede. Deus dá àqueles que confiam nele. Deus é capaz de responder às nossas orações.
mesmo além das nossas expectativas. Olha o que diz o texto de Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ou seja, ele faz além das nossas expectativas. Mas é se orarmos, é se pedirmos, é se clamarmos, se praticarmos a oração. Então não importa qual seja a sua situação, não importa que circunstância você está enfrentando, leve esses problemas, leve essa situação, apresente a Deus isso tudo em oração. Ele quer responder às nossas orações. Ele deseja ouvir as minhas orações. Ele quer que confiemos nele. Ele quer que acreditemos nele, a ponto de ir até a ele com tudo o que está no nosso coração. Paulo fala disso. Devemos apresentar a ele com súplicas, as nossas orações, né? As nossas petições, através da súplica, de ações de graças. Temos que fazer isso, levar a ele. Temos que ir a ele com o nosso coração e apresentar tudo isso a ele. Então, irmãos, através da oração, nós somos libertos das tentações. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Porque estão dormindo. Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então a oração nos torna capaz de resistir às tentações. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Muitos caem ou caíram, e muitos foram derrotados, porque negligenciaram a oração. Muitos estão caindo e muitos estão sendo derrotados porque não praticam a oração. O nosso inimigo, o diabo, ele trabalha diuturnamente para nos enfraquecer. Ele trabalha diuturnamente para nos destruir, para acabar conosco. Mas, por outro lado, Jesus nos encoraja a orar para não cairmos em tentação, para não cairmos nas ciladas de Satanás, para não sermos surpreendidos pelo diabo. A oração, ela é a chave para as respostas de Deus. De acordo com a Bíblia, o poder da oração é simplesmente o poder de Deus. Quando oramos, a oração que nós fazemos, ela realmente incorpora o poder de Deus. A oração, portanto, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, o poder da oração é simplesmente o poder de Deus, o qual executa e responde às orações. Então, irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode realizar qualquer coisa. Não há nada impossível para ele. Lucas 1:37. Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para mim? Não, não existe nada impossível para Deus. Deus é Deus do impossível. Deus convida o seu povo. Deus nos convida para orar. Orar, orar e orar. E orar constantemente. Orai sem cessar, disse Paulo. Orai em todo tempo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Essa é a recomendação de Deus para as nossas vidas. Nós, então, meus irmãos, somos desafiados por Deus
desafiados por Jesus a orarmos e orarmos sempre. Amém? De pé, vamos orar, vamos agradecermos a Deus. Sexta-feira, às 18 horas, ali no ginásio de esporte, vai acontecer show gospel, né? 9º recital. Show gospel, uma escola de música aqui da igreja, né? Melodia Suave, não é isso? Está realizando essa grande festa ali. Então todos estão convidados. Entrada ali com 1 quilo de alimento não perecível. Tá bem? Que será revertido aí depois para os menos favorecidos. Tá bem? E nessa oração, vamos orar pelo Vitor André, fez aniversário ontem, né? Parabéns, Deus abençoe. Muitas felicidade, prosperidade e vitória. Também o diácono Rodrigo Júnior, né? E lecionando para os adolescentes, ele aniversariando hoje, né? Parabéns, Deus abençoe. Muitos anos de vida, vitória. Com Silvio, também. Silvio Rodoval, né? Vamos orar por ele também. Deus dá saúde, vitória, muitos anos de vida. Tá? E nessa oração também, irmãos, vamos orar pela família do pastor Júlio César. Ele é sobrinho da bispa Neuza, pastor Samuel César, filho do saudoso pastor Oswaldo Silva, né? Recebemos hoje à tarde uma notícia trágica. Pastor presidente, um campo lá no Rio de Janeiro, suicidou, tirou a vida. Encontraram ele, uma corda no pescoço, na varanda da casa. Tragédia, irmãos. Uma grande tragédia. A família está muito inconformada com essa situação. Vamos orar por essa família, né? Sobrinho do bispo Oídes, sobrinho da bispa Neuza, senhor Samuel César. Vamos orar por essa família, né? Deus dá consolo. Nosso Deus, nosso glorioso Pai, Criador bendito, Senhor da glória. Nós te louvamos, Senhor, pelo momento que passamos aqui na sua presença nesta noite. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. Aplica, Senhor, essa mensagem aos nossos corações. E nos desperta, Senhor, para essa prática que está esquecida na igreja, Senhor, a oração. Pai, dá-nos fome, dá-nos desejo, Senhor, de estarmos na sua presença orando sempre. Pai Santo, queremos, Senhor, nesta noite, Pai eterno, te agradecer pela vida do presbítero irmão André, também, Senhor Jesus, do presbítero Silvio, e também, Senhor Jesus, do diácono Valdivino Júnior, ó Deus, que colhe mais, ó Senhor, uma flor no jardim da existência. Senhor, que eles possam ter muitos anos de vida, saúde, prosperidade e vitória. Meu Deus, que o Senhor, ó Deus, derrama sobre eles as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus. Pai Santo, oramos também em favor da família, ó Senhor Jesus, da bispa Neuza, ó Pai, da irmã Vera, que é a mãe, ó Senhor Jesus, do pastor Júlio. Meu Deus, que o Senhor possa consolar aquela família, Senhor. Meu Deus, tu sabes todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor é o Deus do consolo, do conforto. Senhor, despede-nos em paz. Dá-nos uma noite feliz e abençoada. É a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, ser com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz, amém. Paz do Senhor a todos. Amanhã, oração. Se você aprendeu sobre a importância da oração, venha orar amanhã.
Tá? Vem orar. Deus vai te abençoar. E quinta-feira, Clínica da Alma, Culto da Vitória.